trazendo alguns pontos interessantes a respeito dos benefícios do batismo das crianças, né? Ou da criança, né? Mas antes eu vou fazer aqui uma recapitularização do que nós falamos nas semanas anteriores, né? Um resumo a respeito do tema que nós tratamos aqui, né? A pergunta é por que batizar crianças de pais crentes, né? Então, a grande tensão é essa, né? É em nosso contexto hoje, né? Principalmente até dentro da nossa igreja, que faz isso. Muitas pessoas não entendem isso, não aceitam, não é? Mas por uma razão muito simples, né? É falta de entendimento do que está realmente escrito nas Escrituras, né? Falta de uma pesquisa mais aprofundada do assunto. Porque, logicamente, racionalmente, é mais fácil pensar de que o batismo é uma ação após o arrependimento, e para ter arrependimento tem que ter ciência, tem que ter razão do seu arrependimento. Isso é uma lógica. Mas nem sempre a lógica humana é a lógica bíblica. A questão é essa. A questão é essa. A gente não pode tratar a teologia da Escritura em nossa razão humana. Nós não podemos racionalizar a Escritura, senão ela vai se tornar um livro qualquer. Ela vai deixar de ser a palavra de Deus para ser um escrito feito por autores que levantaram algumas teses teológicas, mas que, na verdade, elas não se sustentam tanto em si devido ao contexto atual da humanidade. Então, se nós começarmos a pensar dessa forma, nós estamos no famoso liberalismo teológico, onde a palavra de Deus contém alguma coisa ali que nós podemos acreditar e pensar e pesquisar e seguir os seus princípios. Essa é a tese, no modo geral, do liberalismo teológico, não é? A Escritura, ela contém, ela não é absolutamente a palavra de Deus, ela contém ali nuances, alguma coisa de Deus ali. Então, irmãos, quando nós falamos de batismo de criança, né, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é considerar, não é, a teologia bíblica a respeito do assunto. Isso é, de Gênesis a Apocalipse, caminhar pela Escritura, observando para entender, né, o processo do batismo. Isso é que é o coerente, o que é mais de inteligente para a gente fazer. Então, na aula passada, nós respondemos a seguinte questão: por que batizar as crianças dos pais crentes? Primeira resposta: porque fomos chamados à aliança com Cristo. Somos aliancistas, respeitamos e cremos nos termos da aliança. Esse é o primeiro, isso é teologia bíblica. Nós estamos aonde? Na nova aliança, mas a gente esquece disso. A gente esquece disso, que nós somos chamados a uma aliança em Deus por meio de Cristo. No Velho Testamento, a aliança era feita por meio de quê? Dos sacrifícios. Mas havia também uma aliança. E o homem não pode chegar a Deus sem essa aliança. Porque é Deus que chama o ser humano na sua aliança, e aí começa o seu relacionamento com os seres humanos. E ele vai entender isso. Então o primeiro ponto é esse. Nós somos aliancistas, nós pertencemos a uma aliança. E essa aliança tem direitos e deveres. Não é isso? Tem bênçãos e maldições. Isso não saiu da aliança. Esse princípio continua até hoje. Se você obedece, você recebe, né, o fruto da obediência. Se você desobedece, você recebe o quê? O fruto da desobediência. Termos da aliança. Termos da aliança. Esses princípios continuam na nossa vida. Então, o primeiro ponto é esse. Nós pertencemos a uma aliança porque fomos chamados a ela por Cristo Jesus. Somos aliancistas. Nós temos aliança com o Senhor Jesus Cristo. A gente não pode esquecer isso. Segundo, porque no Novo Testamento o batismo substitui a circuncisão. Ora, aonde nasceu a circuncisão? Nasceu em quem e aonde, em que contexto? Não é? Quem foi o primeiro circuncidado da história? Bíblica? Não, muito antes dele. Hã? Abraão. Abraão. E a circuncisão em Abraão simbolizava o quê? A circuncisão era o sinal de quê em Abraão? De que Deus havia feito uma aliança com ele.
Então, irmãos, quando eu penso em circuncisão, não é simplesmente um ato em si, não. O espectro da circuncisão é a totalidade da aliança. A circuncisão é o sinal e o símbolo da aliança. Não sei, Marlene, te dizer isso. Não sei te dizer isso aí. Mas pode ser que eles continuem com ela. Os judeus continuam circuncidando. Os judeus, sei que sim. Os judeus ortodoxos, né, a cultura judaica continua fazendo isso, por duas razões. Os ortodoxos obedecendo à aliança, a antiga aliança, e a segunda razão é a segunda razão da saúde, não é? Da saúde pessoal e a saúde da mulher. Não é? Israel é o estado do mundo onde tem menos câncer de útero, né? E esse é um dos pontos, porque os homens são circuncidados. Né? Isso simboliza uma melhor higienização, não é, dos homens, e é verdade isso. Não é? É verdade isso. Eu vou abrir aqui um parênteses, contar um testemunho meu. Quando eu era mais jovem, né, eu tinha muita infecção urinária, e era uma luta para mim. Eu estava sempre indo ao urologista. Chegou o dia que ele fez: Marcelo, só tem uma solução para você. Você fazia a sua fimose. Fimose, no caso, era circuncidar, né? Mesma coisa. Eu digo: mas nossa, depois de adulto ele fez essa. Se você quiser ficar bom dessas suas infecções, cara, porque você tem muita pele aí, não tem como. Junta ali as bactérias e não tem como. Eu digo: então tá, eu marquei a cirurgia, fiz a cirurgia. Até hoje, irmãos, acabou. Acabou minhas infecções urinárias. Então, por aí a gente tira como Deus foi inteligente em fazer aquilo com o povo naquela época. Agora, imagina isso há 5.000 anos atrás, lá em Abraão. Então, Deus não só deu o sinal e o selo, como também preservou a saúde da mulher. Isso é interessante, né? Então, a circuncisão, irmão, o batismo substitui no Novo Testamento a circuncisão. A circuncisão. Como ato, né, como ato ritualista para o sinal e o selo da aliança. Então, quando a gente se converte hoje, não precisa mais você circuncidar. Se você quiser fazer, faça, porque para a sua saúde e a saúde da sua esposa. É muito bom isso aí. Mas hoje o sinal é o batismo, com água. Mas por quê? Porque Jesus substitui o sinal da circuncisão e o selo pelo batismo, que continua com o mesmo significado, como sinal e como selo. Você pertence a. Você é aliançado e esse é o sinal, o seu batismo. Terceiro, na velha aliança, a criança do povo da aliança era circuncidado ao 8º dia. Por que isso? Porque os pais pertenciam à aliança e tudo que era posse do pai era posse da aliança. Fazia parte da aliança. Então, os filhos, ao 8º dia, tinham que ser circuncidados, porque por herança da aliança dos pais, os filhos recebiam as bênçãos da herança. E também as maldições, se não cumprissem. Então, esse foi o rito colocado por Deus. Isso não foi eu que coloquei, irmãos. Isso foi o que eu coloquei. Quarto, o princípio da aliança se renova, o mesmo princípio da aliança antiga do Velho Testamento se renova com a nova aliança, com o batismo dos filhos dos crentes. A mesma coisa, o princípio não mudou. O princípio não mudou. Aí você vai dizer: mas pastor, abra lá em Mateus, né, a grande comissão, o que é que Deus manda fazer, né? Mateus 28. Ele diz aqui, 16 em diante. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram ainda. Olha só, eram discípulos, hein? Olha a dureza de coração aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, né? Jesus nem levou em consideração a questão da dúvida deles, né? Não levou em consideração isso aqui. Olha o que ele diz aqui. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Olha só. Então, o que ele vai dizer aqui, no verso 19 em diante, é fundamentado nessa autoridade que ele tem nos céus e na terra.
Ele manda lá e manda aqui. Ele governa lá e governa aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ele manda aí. Agora, fala aqui ele manda aí batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Não é isso? Continua. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Em algumas versões, em alguns evangelhos diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. É verdade, isso está lá. A pergunta aqui, isso aqui foi para quem? Só para os adultos? O texto está dizendo isso aqui, batiza os adultos, tal. O texto está dizendo isso aqui? Não. Não está dizendo isso aqui. Especificamente não há nenhum detalhe aqui que especifique isso. Não, vocês vão batizar somente aqueles que são adultos, que entenderem e tal. Isso não está escrito aqui, irmãos. Ele manda simplesmente batizar. Ir por todo mundo, né, fazer discípulos de todas as nações e batizem. Então, se uma família se converte e se torna discípulo dela, os seus filhos, conforme o princípio da aliança, pertencem à aliança. Isso também não quer dizer que eles vão ser salvos, não. Mas por causa dos pais, eles fazem parte, por causa dos pais, porque são crianças. Então, por pertencer à aliança, eles têm que ser selados pela essa aliança. Não tem como. Como é que eu vou pertencer a uma aliança se eu não tenho o selo dela? Não é? Qual é o selo da aliança do matrimônio? Não é? Não, a aliança é o símbolo. Mas qual é o selo da aliança? Do casamento? Você tem certidão de matrimônio? O papel não está escrito? Aquilo ali é o seu selo. Isso aqui é o sinal. Mas o que está acima disso aqui é aquele papel. O papel você mostra. Eu sou casado. Eu estou em aliança com a minha mulher. Então, os filhos que nascem de mim, eles estão fora dessa aliança, são bastardos? Sim ou não? O que é que você faz quando eles nascem? Primeira coisa que você faz. Você vai registrar. E no registro tem o quê? O seu nome, no nome dele. Então, se a gente for seguir o padrão de não batizar as crianças dos crentes, então, quando meu filho nascer, eu vou deixar ele sem nome. Quando ele crescer, ele vai escolher o nome que ele quer para ele. Se for nessa lógica humana. E as coisas não funcionam assim, irmãos. Porque assim que nasce, ele só sai da maternidade com registro. Só sai da maternidade registrado. E no registro tem meu nome e o nome da minha esposa. Então, eles pertencem à aliança que nós pertencemos também. Porque ele está levando meu nome. Da mesma forma no batismo. Não tem diferença em relação aqui. Nenhuma. Nenhuma. Não é? Então nós vamos continuar a nossa exposição aqui, o nosso estudo, e se vocês tiverem dúvidas, por favor, perguntem. Não é? Perguntem. É. Abra lá o texto e leia para mim, por favor, Marlene. É o Pentecostes. Tá. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Sim. Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sim, tá. Pedro está pregando para quem? Para uma multidão de pessoas, tá? E aí, qual é a sua dúvida aí? Porque nesse versículo aqui fala que o batismo é a remissão dos pecados. Tá. Porque Pedro está dentro de um público específico. Pedro está dentro de uma população adulta. Não é? Essa é a questão aqui. Agora, irmão, se o batismo se o batismo é para, como é que diz aqui? Se o batismo é após o arrependimento, não é? Então vem uma pergunta aqui bem clara para você. Né? Seu filho morreu e não batizou-se, ele vai para onde? Ele não se arrependeu, ele não teve chance para isso. Ele vai para onde? Do céu para o inferno. Ele morreu como bastardo, se a gente for nessa lógica aí. Ele precisa se arrepender para poder crer em Jesus Cristo, para poder ser batizado.
Então ele morreu criança, e aí? Qual é o fim dele? Vai para onde? Olha a paranoia do pai e da mãe numa situação dessa. Quer dizer, eu vou ter que esperar o meu filho se arrepender para crer e ser batizado. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica com relação ao selo da aliança. Não é por aí. Não é por aí. Então, por que a gente batiza Cristo, irmãos? Por uma razão muito simples. Porque é princípio fundamental da aliança. Os pais pertencem à aliança e os filhos pertencem por causa dos pais. Isso é um fundamento bíblico, desde o Velho Testamento. Não tem sentido nenhum, não é, você esperar que uma criança seja adulta para ser batizada. Por quê? Porque nem os adultos que são batizados permanecem na fé. Se desviam e deixam. Então não é fundamento para isso também. Não é fundamento para isso também. Não é? Agora, eu batizo em obediência a Deus. Se meu filho vai seguir ou não a vida cristã, eu vou encaminhá-lo para isso. Mas se tornou adulto e não quer seguir, é problema dele. Pois não, Pode perguntar. No meu caso, Ah, eu sou cristã, tá, mas não sabe o que ele é. tá, Para Deus, ele é católico. tá. E quando o Tom nasceu, eu falei para ele que eu queria batizar, Ah, só para me contradizer, ele falou para mim que até poderia batizar, mas então eu teria que batizar na igreja católica também, porque é a família dele, é a fé dele, ele é padre e tal. E aí a gente ficou naquele impasse e no final das contas a gente chegou à conclusão, então, que ele não batizava lá e eu também não batizava. tá, E o Tom até hoje não é batizado em nenhum lugar. tá. Aí, E aí, irmãos? Tom tem culpa disso? Nenhuma. Se ele morrer, ele vai para onde? Vai para o céu ou para o inferno? Vai para o céu. Por causa de quem? Por causa dela. Não é por causa do marido, por causa dela. Ela é aliançada com o Senhor. É assim que funciona. O batismo não é fundamental para a salvação, irmãos. É bom que isso fique bem claro. É bom que isso fique bem claro. Se há uma tensão no lar, não é como o caso da Renata, não é? Isso tem que ser colocado, isso tem que ser pesado e medido, para não gerar um racha maior. Não é? Para o José se levantar e dizer, vou embora. E abandonar o lar. Ela não quer isso. Ela gosta dele, né, e tudo mais. Então, para se evitar esse tipo de coisa, e Deus conhece isso, irmãos. O que ela não pode deixar de fazer é ensinar, mostrar os caminhos de Deus para ele, para o Tom. Aí não pode. Aí tem que fazer, tem que ensinar. Não é? Mas para não gerar uma tensão maior, calma, espera um momento. Espera isso aí. Nesse caso aí, não é, Tom está cobertado e também o seu esposo por sua causa. Ele não sabe disso. Mas ele está cobertado, ele é abençoado por sua causa, porque você é uma crente. Então Deus vai e pega e abençoa todo o lar. Olha só que coisa tremenda. Por quê? Por causa da aliança. pastor, e aí, uma outra pergunta, né, uma outra questão. Diante dessa situação, então, preferível, então, que eu espero, seria preferível essa decisão mesmo, ou colocar a criança, tipo assim, em duas, não, eu sou batizada. Não, isso aí vai gerar um conflito enorme para ele. Você não deve fazer isso, não. Não deve fazer. Não deve fazer. Mas aí que está a maturidade cristã, né? O fundamento da aliança, ela me assegura de que ele pertence ao Senhor por minha causa e também ao meu esposo, né? E isso não é o principal. Não é? O batismo não é uma questão sine qua non. Se ele não for batizar, como é para a igreja católica, né? Se você não batizar, se você morreu pagando, dançou. A igreja católica entende que o batismo, a gente viu aqui na aula passada, é para a salvação. Você é salvo dos seus pecados originais. E não é isso que a palavra está dizendo. Mas para o católico, essa é a mentalidade, que não pode morrer pagão. Por isso que se faz extremunção. O cara não estava nem aí. Aí na hora da morte, ele, eu preciso, mas não quero morrer pagão, tal, chama lá o padre, aí vai, chama e vai, pronto. Aí morreu salvo coisa nenhuma. Morreu, foi para o inferno do mesmo jeito. Então, Renata, tem que ter sabedoria aí. Não é? Você não pode forçar nem tensionar esse tema lá.
né, caminha com o Tom, ensinando, mostrando as coisas, tudo mais. Porque ele não faz isso, faz. Giuseppe não faz isso. Então você tem liberdade de fazer com ele, trazer para a igreja, ensinar, tal, né, e caminhar com ele. Eu sei que ele vai ficar num conflito muito grande, não é? Porque meu pai diz isso, minha mãe diz isso, mas Deus vai ser gracioso em despertá-lo para saber, para ele tomar a decisão. É, é. Pronto, é um conflito, é uma batalha espiritual. Você pode orar para que Deus ceda o coração dele, né? Pois não, Márcio? O caso da Renata foi o que aconteceu na minha família. O meu pai não era cristão e a minha mãe era. E eles ficavam nessa disputa. Não batiza. Eu que me batizei, eu já era casada, tinha 2 filhos. O dia que me batizou eu e os meus filhos. Olha aí. Tá vendo? É uma briga de casal, de batismo. É complicado. É. Era católica, ateu, espírita, tudo junto. Então, irmãos, isso é a batalha espiritual dentro de casa. Dentro de casa, não é? Então vamos caminhar aqui. Diz aqui o autor, o Adão Carlos e o Alderi Souza. Os benefícios do batismo de crianças. Alguns pais perguntam, o que vou ganhar batizando meu filho? Ou meus filhos, no plural. Quais são os benefícios que eles poderão receber se nem consciência têm do que está acontecendo? É uma boa pergunta, né? Não é uma boa pergunta? É. Na antiga aliança, as crianças eram circuncidadas no 8º dia de vida. Nessa idade, poderia uma criança ter consciência do que estava acontecendo? 8 dias de vida, ela vai ter consciência de quê? De nada. Ela só sabe uma coisa, gritar pedindo leite. Não é? E todo mundo aqui passou por isso. Mas foi Deus quem ordenou que as crianças deveriam ser circuncidadas. Esse é o ponto aqui. O fundamento não é a minha análise, não é social, humanista, tal, se deve... Não é, a questão não é essa. A questão não é a minha vontade existencial. A questão aqui é que Deus ordenou e ponto final. Não tem que discutir isso aqui. Porque Ele é o Criador, irmãos. Continua aqui. Mas foi Deus que ordenou que as crianças deveriam ser batizadas, circuncidadas. Estaria Deus equivocado? Sim ou não? Então não combina mesmo, não. Não combina, né, irmãos? A pergunta correta que cada pai crente deve fazer é esta: o meu filho ou a minha filha vai perder se não for batizado? Vai perder o que se não for batizado? Na antiga aliança, a criança que não fosse circuncidada era excluída do pacto, não pertencia ao Senhor. Gênesis 17, 14. Aqui é Abraão, isso aqui, tá? Por analogia, somos levados a concluir que os pais que não apresentam seus filhos para o batismo estão excluindo-os da nova aliança. Isso não significa que esses pais estão condenando seus filhos ao inferno, pois não é o batismo que salva. Tá vendo? Então você já pode ficar livre disso aí, dessa tensão, dessa pressão aí. Não é? Quem salva é Jesus, independentemente da pessoa ser ou não batizada. Isso aqui é outra questão que a gente também não pensa muito. Não é? Quantos crentes morreram sem o batismo? Milhares, irmãos. Milhares. Se converte ali na hora da morte ali. O padre Salina foi um. Se converteu no leito da morte. E não foi batizado. E aí? Muito bom, Marlene. O ladrão da cruz. Não, vamos lá. Você vai descer daí, eu vou te bazar, depois a gente vai subir para o céu. Não é porque, sabe, irmãos? Não é? Tem seus valores e seus significados e seus princípios, dependendo do contexto. E Deus respeita isso. Imagina o cara de um leito de morte. Tem que ser batizado? Isso não existe. Se crê. Vamos lá.
Mas os pais que não apresentam seus filhos para o batismo estão os colocando na mesma condição dos filhos daqueles que não têm Jesus como Senhor. É idêntica à situação de um pai rico que deixa de reconhecer um filho. Esse filho fica excluído da herança, a não ser que ele provoque esse reconhecimento por via judicial. Em Cristo, nós temos uma grande herança de bênçãos espirituais. E não é justo privarmos os nossos filhos dessa herança. E aí, Renata? É você que está privando? Está vendo? Olha aí. Aqui fala dos pais crentes. Dos dois crentes aqui. O contexto aqui são os pais crentes. Não são descrentes, não. No seu caso é um crente e um não. Então aí é diferente aí o contexto. O contexto aqui é outro, para que vocês não entendam que o contexto de Renata se aplica a esse contexto aqui. Não, o contexto aqui, os dois pais são crentes, o homem e a mulher. Em Cristo nós temos uma grande herança de bênçãos espirituais. Não é justo, nós quem? Os pais crentes. E não é justo privar os nossos filhos dessa herança. Então, mais uma vez, os filhos são herança dessa aliança. Esse é o fundamento básico aqui também. Continua aqui o texto. Eles pertencem ao Senhor, por isso são guiados e protegidos pelo Senhor. Quem? Essas crianças. Eles só perderão o direito de tais bênçãos se nós o excluirmos do pacto. Quem? Os pais crentes. Os pais crentes. Eu tinha feito aqui uma... Continuando aqui. O batismo não garante a salvação da criança, nem de adultos. O batismo não garante a salvação nem da criança, nem do adulto. Mas por que batizar? Qual é a resposta? Se o batismo não garante a salvação, nem da criança, nem do adulto, por que batizar? É um ato público, é um testemunho público. Mas por que batizar? Se o batismo não é fundação, não é fundamento para a salvação. Não, é por aí. Hã? Hã? A pergunta é, olha só a pergunta. O batismo não garante a salvação das crianças, nem dos adultos. Mas por que batizar criança e adulto? Pronto. O fundamento é esse, irmãos. Deus ordenou. Não tem outra justificativa, não tem outro fundamento. A gente não pode especular isso, não é racionalizar isso aí. Não, porque eu acho que é isso, não, porque eu acho que é isso, não, porque é assim, porque é assado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É uma ordenança, como foi na circuncisão. É também a mesma ordenança no batismo. Não é? O que é que ele simboliza o batismo? O sinal e o selo da aliança. Pastor, e as igrejas que só apresentam os filhos, está errado? Hein? Como batizar? Quais? As igrejas que só apresentam. Tem um monte de igreja que só apresenta. Veja só, essas igrejas, né, a teologia delas, né, elas não têm como fundamento a aliança. Elas creem na aliança, né, mas elas não se dizem aliancistas a esse nível com relação ao batismo. Olha só, quando eu tive meus dois primeiros filhos, eu não era casada. E o Tá. pastor da igreja presbiteriana me apresentar, vamos me batizar meus filhos. Eu não era casada. Tá. Aí, anos depois, eu vim embora pra cá, conheci o pai de Serginho, a gente casou, só que aí eu fui pra igreja de revelação. Era a igreja pentecostal e tal, e não batizava criança. Certo, certo. Então, meus filhos não foram batizados quando eram crianças. Eles foram apresentados e depois eles deram profissão de fé e viraram membros da igreja presbiteriana que estava grande. Então, eles não são batizados, nenhum dos três. E aí? Como é que fica a situação deles?
Eles não foram batizados? Nenhum deles? Podem ser batizados, vai. Se começar a frequentar aqui a igreja, eu vou batizar todos eles, sem nenhum problema. Não é? Nenhum problema. Como sinal do selo da aliança. Não mais, né? Já são adultos, tá? Então, arrependimento e tal, eles têm ideia de tudo isso. Então, é muito simples isso aí. Não é? Agora, irmãos, por que as igrejas, outras cristãs, que pertencem ao mundo protestante, não batizam crianças? Você sabe por quê? Porque só a presbiteriana batiza criança. Por que as outras não batizam? Metodista, batista, congregacional, Assembleia de Deus. Por que eles não batizam crianças? Hã? Eles só batizam adultos. Por quê? Isso. Mas isso vem de onde? Isso surgiu quando e aonde? Isso surgiu quando e aonde? Olha só, olha que coisa interessante. Só a partir do século XVI, 1700 em diante, com o surgimento do anabatismo, é que o batismo de criança passou a ser condenado e só se batizar adultos. Então, grande parte dessas igrejas são anabatistas com relação ao batismo. E o que foi o movimento anabatista do século XVI, século XVII, pós-reforma? Foi um movimento que se levantou, né, contra os princípios fundamentais da reforma colocados por Lutero e por Calvino, com relação unicamente ao batismo. Eles não aceitavam, de modo algum, o batismo de crianças. Então, eles romperam e criaram esse movimento anabatista. Ana de novo. Batista, batismo. Batizar de novo. Os adultos. Mesmo aqueles que foram batizados quando crianças. Porque eles não tinham a consciência dos seus pecados. Então, eles não eram aliancistas. Então, aí surge esse movimento que se espalha, não é? E são perseguidos, né? Inclusive era uma reforma radical, né, do cristianismo. Ele era assim de uma forma muito radical. Teve a reforma, né, protestante, teve a contra-reforma católica e surge os reformadores radicais, né, que combatem Lutero e Calvino nesse ponto aqui. Um dos pontos era o batismo. Não é? Então, a coisa foi tão violenta que a reforma protestante, a orgânica, se levanta contra eles. Eles são perseguidos, são queimados, são expulsos, né? Porque isso começou a gerar um tumulto tão grande ali na Europa, na Alemanha e os países da reforma, né? Que eles foram altamente perseguidos, né? Por causa desse rebatismo. E isso se tornou uma heresia na época. Então, hoje o movimento que está em nossos dias são os menonitas, que deles surgiram os menonitas, os Amishes e os Quakers, que vêm depois, né, mais na frente, todos eles são anabatistas. Ela aí está certa no ato, não no significado. Não no significado. Que para eles o batismo de criança é a purificação do pecado original. E não é esse, o significado não é esse, porque eles não são aliancistas. Eles não são aliancistas, a Igreja Católica. Eles não seguem essa linha. Não, exatamente, muita confusão, né? Agora só, veja só, mas dentro dessa confusão teve uma linha que foi uma linha saudável da reforma, que respeitou as Escrituras, que submeteu a elas, de uma forma muito assim, clara, né, e estudiosa, não é? E com fundamentos e princípios com relação ao batismo. Se é um princípio que foi colocado por Deus no Velho Testamento e ele substitui no Novo Testamento, o princípio é o mesmo. O princípio vai, o ato muda, o modo muda, mas o princípio é o mesmo. Irmãos, imagina Jesus aí exigindo circuncisão dos gentios. Imagina só. Quer dizer, não teria sentido. Não teria sentido, porque a circuncisão passou a ser uma coisa cultural,
né? Todo judeu era circuncidado. Não é? Então não tinha como exigir isso dos gentios. Está lá o primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, né, fala sobre isso. Não é? O evangelho chegou aos gentios, e aí, vamos fazer o quê? Vamos obrigá-los a circuncidar para se tornarem cristãos? Não. Não, porque a ordenança é batizar, não é mais circuncidar, dada por Cristo. Olha só a tese dos apóstolos. Certinho. Então, faz uma carta aí para as igrejas que estão cheias de gentios, que se afastem da fornicação, da impureza sexual, não é? E vivam a vida tranquilo, sem precisar circuncidar, não precisa circuncidar. Quem estava pedindo isso? Os judeus, convertidos, ainda presos, né, à tradição judaica, a tradição da circuncisão. Né, vamos continuar aqui, né? Gálatas aí, mas ali é uma questão de relacionamento. Né? Pedro, quando estava com os gentios, agia de um jeito. Quando estava com os judeus, agia de outro. Né? Então, aí Paulo repreende ele. Pedro, que é isso, cara? Você tem que estar numa posição só. Você não tem que estar se fazendo judeu com judeu, se fazendo gentil com gentil. A questão não é essa. O princípio aqui que você tem que seguir é esse aqui. Você não pode mandar os gentios se circuncidar. Que história é essa? E nem mandar os judeus se batizarem. Não é? Espera a conversão deles, para poder isso acontecer, porque já são circuncidados, não precisa mais disso. Não é? Paulo fala, né, que a verdadeira circuncisão é do coração, né? A física, para mais nada serve em termos espirituais. Não é? Em termos espirituais. Mas, irmãos, deixa eu falar isso aqui, com relação aqui ao Novo Testamento. Né? O Novo Testamento nos diz explicitamente que as crianças devem ser batizadas. Olha só, o Novo Testamento não diz explicitamente que as crianças devem ser batizadas, mas implicitamente ensina o batismo de criança. Por que isso não é explícito no Novo Testamento? Porque era uma coisa comum. Não precisava mais de nenhuma orientação a respeito disso, já que o batismo substitui a circuncisão, como Cristo falou, lá em Mateus 28. Então vamos lá, alguns argumentos aqui. O primeiro, o apóstolo Paulo relaciona o batismo com a circuncisão, sem afirmar que as crianças são excluídas do batismo. A equivalência entre batismo e circuncisão é muito clara, conforme já vimos. Na antiga aliança, as crianças que nasciam dentro do pacto, isto é, dos descendentes de Abraão, eram circuncidadas ao 8º dia, como a gente viu aqui. Já que o batismo é, na nova aliança, a circuncisão de Cristo, Gálatas 2, 11, seria necessário uma ordem explícita para que as crianças que nascessem no pacto, isto é, filhos de crentes, sejam impedidas de recebê-lo. Não existe nenhuma ordem que mostra isso. Não, você não pode. Não existe isso. Porque a tradição continua, naturalmente. Deu para entender ou não? Segundo, o Novo Testamento registra o batismo de pelo menos 3 famílias inteiras, sem mencionar que as crianças não foram batizadas. Então nós vamos dizer aqui 3 famílias inteiras que foram batizadas, mas que não se mencionam as crianças, porque era uma coisa normal. Vamos lá. Lídia foi batizada juntamente com toda a sua casa. Atos 16, 15. Era uma mulher, devia ser casada, devia ter filho, e parará. Pronto. Todo mundo lá foi batizado na casa dela. O carcereiro, né, foi batizado também com todos os seus. Atos 16, 33. Todos, a família do carcereiro, foram batizados, sem exceção. E bom que naquela época não tinha escola de catecúmenos, né? A coisa era direta. Hoje em dia, né, a gente faz isso para realmente fortalecer e fundamentar a fé da pessoa, né? Mas aqui fala de criança, né? A criança não vai passar por uma classe de catecúmenos, né? O recém-nascido, né? Quando ele crescer, ele passa por essa classe aí.
Paulo declara ter batizado a casa de Estéfanas, em 1 Coríntios 1,16. Será que nessas famílias não havia criança? Provavelmente havia criança. Claro, não tem como, eram famílias. Não é? Então, isso mostra que quando uma coisa é comum, é rotineira, precisa você fazer alguma explanação mais explícita? Não, a coisa acontece normalmente, você caminha com ela. Como, por exemplo, os falsos mestres. Aí sim, precisa de uma chamada. Olha, cuidado com esses homens, porque eles não estão dentro do organismo da igreja e pregam a palavra como deve ser pregada. Então, aí tem que haver uma coisa explícita e revelada para poder apontar onde é que está ali a falha e o erro. Quando a coisa é comum e orgânica, não precisa disso. Terceiro, no batismo da casa de Lídia, está claro que as crianças foram batizadas. Diz assim o texto: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Atos 16, 14 e 15. Lídia e toda a sua casa receberam o batismo. Nesse mesmo capítulo está registrado o batismo do carcereiro e de todos os seus da sua casa. No caso do carcereiro, está registrado que ele, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Atos 16, 34. Logo, entre os filhos do carcereiro havia adultos que também creram e foram batizados. Mas no caso de Lídia, o registro bíblico fala apenas da sua conversão. E ela e de todos os seus foram batizados. Seus filhos eram adultos, então foram batizados sem conversão. Paulo não fazia isto. Logo, os filhos de Lídia eram crianças, que foram batizadas juntamente com sua mãe. Se fosse adulto. Tem que haver arrependimento, exatamente. Então, vamos continuar aqui os benefícios do batismo de criança. Que nenhum pai julgue que, ao apresentar seus filhos para o batismo, está garantindo a salvação deles. Não está. E que ninguém alimente a falsa esperança de que está salvo simplesmente porque foi batizado. Não está. Quem foi batizado na infância, ao tornar-se adulto, terá de decidir se vai permanecer na fé em que foi criado, conforme isso, através da aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal e sem seu Senhor. Ou se vai renunciar às bênçãos de pertencer ao Senhor. Ora, isso aqui cabe aos pais, né, instruir essa decisão. Não existe meio termo. Jesus afirmou: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Aqui é a questão da permanecer com Cristo. Alguns pais alegam que não apresentam seus filhos para o batismo porque religião é algo muito pessoal, cuja escolha deve ser feita pelo próprio indivíduo. Sim ou não? Isso se parece com o quê? Minha vida é meu corpo, eu sou a favor do aborto. Mesma coisa. Isso aqui é de um existencialismo aqui profundo, sem raízes qualquer com o cristianismo. Todo existencialismo, ele é ateu. Ele é ateu. O existencialismo é uma ideologia filosófica ateia. Você vê isso como? Ora, olha o aborto. Quem aprova isso? Os existencialistas. Meu corpo, minha vida. Eu faço o que eu quero. Isso é ateísmo. Deus não faz parte desse contexto, dessa análise aí. Não é? Então, no caso aqui, é a mesma coisa. A mesma coisa. Olha só como isso está disfarçado. Alguns pais alegam que não apresentam seus filhos para o batismo porque religião é algo muito pessoal. É pessoal ou não? Religião é pessoal ou não? É o que então? Se não é pessoal, ela é o quê?
Ela é algo pactual, irmãos. Aliancista. A questão aqui é essa, os pais estão analisando isso aqui sem olhar o pacto, sem observar o pacto, a aliança de Deus com eles. Por isso estou tomando essa posição aqui. A religião é algo pactual, senão deixa de ser religião, é uma seita, é algo qualquer. É um grupo de espiritualistas reunidos fazendo alguma coisa. Religião cristã, bíblica, ela é pactual. Ela não foge disso, não pode fugir disso. Há um Deus que fez um pacto com o seu povo, e ponto final. E está lá os termos da aliança, bênçãos e maldições, princípios e fundamentos, não é? Direitos e deveres, tudo dentro do pacto. Então não é algo pessoal, é algo pactual. Se é pactual, então, meu filho pertence por minha causa, ele vai. Você vai chegar a essa conclusão, se você entende o que é o pacto. Cuja escolha deve ser feita pelo próprio indivíduo. Aqui vem o existencialismo, mais uma vez. Mais uma vez. Ora, você escolhe ser salvo? Não, irmãos. Você não escolhe ser salvo. Quem salva é Cristo, sem você merecer coisa nenhuma. E assim é com nossos filhos. Com nossos filhos. Continua aqui. Deus faz com você e você jurou obedecer quando você aceitou a Cristo. Deus lhe chama para o pacto. Você toma conhecimento do pacto. Você aceita? Sim. Pronto. Tem a parte de Deus e a sua parte. A parte de Deus é lhe trazer e lhe perdoar os pecados. Você não merece isso. E a sua responsabilidade é, ao tomar conhecimento do pacto que você foi chamado, é dizer, eu vou obedecer. Deu para entender, Jane? Exatamente. Exatamente. Essa situação, é entender o pacto. Né? Nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos responsabilidades. Está tudo lá, está tudo escrito na Escritura. Onde é que está o pacto escrito? Na Bíblia. A Bíblia é um pacto, irmãos. Ela mostra isso, revela isso, o pacto de Deus com o seu povo. E os termos desse pacto. Você deve fazer isso. Vocês vão ter esse direito, vocês vão ter esses deveres. Mas se vocês fizerem errado, isso vai acontecer. Se fizerem certo, a recompensa é essa. Todo pacto é assim. Direito e deveres. Não é isso? Isso. Isso. A palavra diz o seguinte, que nós somos escravos do pecado. Então por isso que a gente procura essas coisas aí para poder adorar alguma coisa. Mas nós somos levados por ele para isso. Deu para entender? A gente pode conceituar como pessoal, não é, essa busca, mas essa busca ela está direcionada, não é? Hã? Exatamente. É uma necessidade natural, orgânica sua. Mas você não decide pessoalmente por Deus. Você decide? Não. Você não tem esse poder. Você pode decidir pelo espiritismo, aí você pode, porque você é escravo do diabo aí, não tem como. Você vai e você vai escolher, você está achando, eu tenho um livre-arbítrio para isso aqui. Então eu vou escolher ser espírita. Você escolhe ser isso, mas ser cristão, você não escolhe. Você não tem esse poder. É pessoal, enquanto nós estamos baixo, não é, aos princípios, né, da queda.
Você é levado pelo diabo ali. Então você acha que está procurando, você pensa isso, eu vou buscar espiritismo, não encontrei aqui, eu vou para macumba, não encontrei aqui, eu vou para a religião espírita, não encontrei aqui. Então você está sendo levado de um canto para o outro, não é? Por uma necessidade pessoal sua, mas essa necessidade pessoal faz parte do espectro do mundo do pecado. Não é? Quando Deus lhe tira, aí você agora vai ter a opção de dizer sim e não. Aí você tem a liberdade já, aí é uma opção sua. Deus lhe dá essa liberdade. E não usa a liberdade de um modo profano. Usa a liberdade dentro da Escritura. Nós éramos escravos do pecado, irmãos. A palavra diz isso. Por isso que eu ia. Espiritismo, Umbanda, religião espiritualista e por aí vai. Não é? O Santo Daime, porque isso tinha a ver com a minha escravidão. Cristo quebrou essa escravidão. Quando o escravo, ele deixa de ser escravo, ele é o quê? Torna-se livre. Então, o que é a liberdade para o escravo? Ele vai dizer não para quê? Sempre. Para aquele que lhe escraviza. Ele nunca vai dizer mais sim para isso. Então, quando Deus nos chama para a liberdade, a nossa posição agora eu posso escolher. Eu vou dizer não para aquele que me escraviza. Não quero mais. Eu já fui escravo disso. Agora eu estou livre, eu posso pensar, eu posso analisar, eu posso... Tudo movido pelo Espírito Santo. Aí você usa o seu livre-arbítrio para isso. A gente tem livre-arbítrio, irmãos? Sim, nós temos. Nós não temos para salvação. Você não escolhe Deus, Deus lhe escolhe. Depois sim que você usa. Você escolhe o carro que você quer, a cor que você quer, com quem você quer casar, onde você quer casar, quer fazer uma viagem para lá, para acolá. Né? É o direito de ir e vir. Mas para a salvação não existe livre-arbítrio. Não existe, irmãos. Aí só Deus que faz isso. Nós somos escravos. E quando nós somos escravos, nossas escolhas são sempre escolhas erradas. Nunca são escolhas corretas, certas. Posso seguir aqui? Alguma dúvida? Chegou lá, Abel? Eu não sei se chegou. Tá? A ação foi dela. Porque na grande maioria das vezes, a informação sua. Eu fui lá na frente. E se você vê a maioria das pessoas falando, dando testemunho, quando eu me converti, não é? Então, assim, ninguém fala quando Deus me converteu. A maioria das pessoas diz, quando eu me converti, então fica na ação do homem. Né? Pessoal, é uma ação pessoal. Eu que escolho a Deus. Mas não é ensinado para ele que não foi. Deus te converteu. Se você pega testemunho, qualquer coisa, pregação, as pessoas se pagam, não me converti. Continua aqui, prefere instruir seus filhos a deixar que eles mesmos, na idade própria, escolham o caminho que devem seguir. Olha que loucura isso aqui, irmãos. Isso aqui é humanismo puro. Deixar que seus filhos escolham na idade própria. A idade própria o que é? Ela já é uma formação da idade de criança. Então, se você deixar, ele não vai escolher nunca. Ser batizado em Jesus Cristo não vai nunca. Porque sua natureza caída é pecadora. Olha só, mas as bênçãos espirituais que nossos filhos vão receber, como nossos herdeiros, não dependem apenas do batismo, mas também da nossa fidelidade ao Senhor. Dentro de casa, fora de casa. Dentro de casa com o quê? Com a instrução, irmãos, com o testemunho. Né? O testemunho cristão, dentro de casa. Não tem que... Né? Agora vamos usar a nossa aula de cristianismo hoje. Senta aí! Não é assim que funciona. Mas é no trato diário,
é vendo um filme, ó, tá vendo isso aqui, filho? Né? A palavra de Deus diz isso. Isso aqui é o que é a humanidade. Né? Então, ela mostra assim o que é a humanidade. Isso aí é uma coisa sem esperança, né? Isso é triste demais. Então, você começa a dialogar nesse nível com o seu filho, mesmo pequeno. Né? Os desenhos animados eu acho péssimos. Não tem ensino nenhum. A violência é a mesma, de uma forma mais lúdica, mas é a violência. Então, é bom isso. E você sente e analisa com ele essas coisas. Olha, a palavra de Deus fala sobre isso, né? E aquilo vai entrando, aquilo vai criando raízes, né, no coração dele. Quando ele fala, dizer, não, pai, o caminho é Cristo mesmo. É isso aí, né? De uma forma natural, de uma forma orgânica, né? Acã tinha sido circuncidado, se considera seus filhos, mas se tornou infiel ao Senhor. Você está vendo? Que a circuncisão aqui não tinha valor nenhum, a não ser uma coisa física. Era um sinal sem significado, né? Um cedo sem razão de ser. Né? Como resultado, ele morreu juntamente com toda a sua família. Juízes 17, 16 a 26. Crentes infiéis não têm herança de bênçãos espirituais para legar aos seus filhos, mesmo que os apresente para receber o batismo. Isso aqui é para a igreja, né? Crentes infiéis, né, não têm herança, bênçãos espirituais para legar para os seus filhos. Por quê? Porque são infiéis. Né? Aqui vem um alerta para mim e para você, né? Para que a gente continue a nossa fidelidade ao Senhor, né? O povo de Deus, concluindo, é formado por adultos e crianças. Os adultos receberam Jesus como Salvador e Senhor. São filhos de Deus, pertencem ao Senhor. As crianças, seus filhos, são herdeiras espirituais de seus pais. Como herdeiras espirituais, têm direito às mesmas bênçãos reservadas para seus pais. Por isso devem ser batizadas. Deixar de batizá-las é excluí-la dessa herança bendita. Aqui fala, não é, mais uma vez, aqui no contexto de pais crentes. Não é casais, né, quando o marido é crente e a esposa não é crente. No caso de Renata aí, mas não leve sobre si essa carga. Não é? Deus está vendo isso, mas instrua o Tom, né, no caminho do Senhor. E no momento certo, e ore para que o Giuseppe ceda. Não é? Porque é puramente uma pirraça, né? Só isso. Porque ele não tem nenhuma religiosidade, tem não. Ele é uma pessoa, não é, que não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, né? A não ser a dele mesma, né? Ele é um ateu. Ele é ateu. Mas isso não deve nos deixar, viu, Renata, desanimados. Antes, pelo contrário, mas animados. Se Deus converteu a Paulo, olha, você pode pensar num caso mais difícil da terra. Ore, você vai ver Deus agir.